Olá pessoas, espero que você esteja sendo você hoje. Meu nome é Henrique Anderos e seja muito bem-vindo ao Comunicando o Incomunicável. Hoje o nosso artigo é sobre a série Paradise. Vamos a ele. Paradise é uma série de Dan Fogelman e sua equipe, que está na plataforma Disney+, e tem 8 episódios. Conta a história do assassinato do presidente americano Cal Bandafort, onde um dos principais suspeitos é nosso protagonista, Xavier Corliss, o segurança. Isso seria o básico de uma história thriller, de uma investigação policial. Porém, a história não é só essa. Acontece que a sociedade que Xavier e o presidente Cal conviviam era aquela que representava os últimos representantes da raça humana, que aparentemente foi extinta por um enorme tsunami. Para isso, essa sociedade vive embaixo, barra dentro, de uma montanha, com um céu artificial e um mundo totalmente manipulado pelo homem. Assim, o enredo trabalha, trazendo a história de como cada personagem chegou até o presente momento. E quem seria o assassino? O assassino da pessoa mais culpada naquele lugar. Isso porque o presidente previa que isso, a extinção humana, aconteceria, e com isso foi um dos financiadores do projeto, que não conseguiria e nem faria que todas as pessoas do mundo ficassem e sobrevivessem. Então, leitor, leigo ou não, você deve se perguntar: por que haveria um assassinato em um lugar que todos estavam para sobreviver? Quem haveria de fazer isso num verdadeiro e considerado único paraíso? Essas duas questões ajudam na mensagem que toda a obra passa, a partir da minha tese. Primeiro, que conhecer como cada pessoa era antes de estar ali já mostra uma diferença do audiovisual. É um que retrata o depois de um apocalipse, e não ele acontecendo em um exato momento. Existe um depois, entende? Mas esse depois não consegue se desgrudar disso. E por que deveria? Aí é que está. Quando existe determinado engano, uma determinada tragédia ou uma pequena patacoada, será o depois que se fará com o peso desse passado. Um exemplo é a morte, que só simplesmente acontece. Porém é quem fica, é quem entra em luto, que carrega isso diretamente. Só que se esse peso não for entendido e nem ouvido, ele se projeta no nosso inconsciente, e lá fica como trauma. E o que temos é um depois que dá a todos algo já entendido, algo já trabalhado, literalmente um paraíso, mas ainda com traumas. Então você deve se perguntar: 2. Quem seriam ideologicamente os dominadores e financiadores de tudo isso? A identidade de nosso presidente é totalmente cercada pelas ideologias do pai, que não aceitava que seu filho fosse professor, pois seria uma profissão pequena para o sangue enraizado da família que seu pai tanto defendia, em função do poder. Ou seja, nós temos um mesmo domínio que já existia e com a ajuda de uma idealista fará o impossível para não perder seu poder, o dinheiro. Isso representa a burguesia. Temos também a Sinatra / Samantha, que buscava respostas sobre os alertas e as previsões de uma grande catástrofe que se aproximava, antes disso realmente acontecer. Isso dá um indício de que as pessoas foram alertadas. Isso está totalmente ligado à degradação ambiental na nossa realidade. Mas vamos focar no paraíso. Sinatra foi a grande responsável pela criação desse mundo, e é ela que controla essa sociedade, o que inclui a manipulação no modo de vida das pessoas e nas suas privacidades. O paraíso é mesmo nossa sociedade contemporânea, afinal, onde existem poderes passados e acumulados para determinados grupos, e uma idealista que começa a buscar conhecimento a partir da morte do filho. A perda do filho de Sinatra faz dela alguém que busca a utilidade. Com esse trauma dentro de si, ela o abomina, ela o ignora. E o trauma vira um vício, que dá a possibilidade dela criar o seu próprio mundo, mas manipulando cada cidadão a ignorar e a abominar seus traumas, fazendo deles vícios. Assim, não digo que isso é errado ou certo, digo que isso bloqueia,
burocratiza e manipula ideologicamente o entendimento de si mesmo a partir dos limites da vida. O mundo já dado e não construído pelas mãos que o compõem, trata-se de um vício porque a pessoa começa a acreditar que tudo aquilo que ela vive é a única realidade possível, o que até leva a culpar por tudo o que aconteceu uma única pessoa, o presidente. Quem matou o presidente? Quem era ele ou ela antes de entrar no paraíso? Assista, aprecie e entenda. Eu só queria trazer o tanto que o mundo, uma ideologia, é criado e dado a partir de um trauma, que por sua vez são vícios que acarretam em abominação, ignorância e frustração. Obrigado.